Identidade 11. Estamos de volta com mais uma nova rubrica, Pontos de Vista. Hoje queremos saber se todos os homens pensam da mesma maneira. A individualidade É o alicerce. Da tua identidade. Eu concordo parcialmente com essa afirmação, pois na sociedade em que vivemos ultimamente tem-nos educado que o homem tem de pagar as contas e as mulheres normalmente já crescem com essa mentalidade. Eu concordo parcialmente, mas não tem nada a ver com os preceitos que nós temos da sociedade, mas sim porque é mais frequente o homem ser quem convida a primeira vez. O meu princípio é quem convida paga conta, mas eu pessoalmente também não consigo sair para um sítio e não pagar a conta. Ou pelo menos pagar a minha parte da conta. Eu concordo completamente. Eu acredito que isso é uma questão social, nós fomos educados assim e o homem paga a conta no primeiro date. É o mais normal, é o que acontece. Eu acredito que nessas coisas de namoro, as questões financeiras não contam, então simplesmente não faz nenhum sentido tu namorares ou deixares de namorar com alguém porque ela tem melhores condições ou não. Então, basicamente é isso. Eu acho que para mim nunca foi um fator muito crítico para estar com a pessoa. Claro que no fundo é sempre aquele sentimento tipo esta conta aqui, este passeio, esta viagem, mas eu não teria nenhum problema em namorar com alguém com condições financeiras melhores porque também traz em mim um espírito de lutar mais para ter mais, porque eu tenho aquela coisa de querer equiparar. Eu concordo com que poder namorar com alguém com situação financeira melhor que a minha, porque eu acho que no namoro, nós vamos aprender a nos equilibrar. Agora é diferente de uma pessoa que aparece e quer mostrar que é mais que a outra. Então, por isso, se for uma pessoa que tem equilíbrio nas coisas, facilmente namoraria com essa pessoa. Eu concordo parcialmente, primeiramente porque as minhas escolhas não se baseiam nas condições financeiras, mas sim na mentalidade e pensamento da pessoa. Uau! Fantástico! E se as condições financeiras afetarem a personalidade da pessoa, é aí onde posso discordar, posso namorar com a pessoa. Pero, ei, essa é difícil. O namoro é uma escolha mútua entre os dois e a traição normalmente é um ato voluntário. Um ato voluntário, controlável e pronto, vai contra os meus princípios. Por isso mesmo eu não iria, pois eu esforço-me o Temos suficiente. opinião honesta. Ok, eu discordo completamente porque acho que se duas pessoas se comprometeram-se a relacionar entre elas, não devia haver esse tipo de coisas, porque quando começa a haver traição, significa que a outra pessoa não é assim tão importante para ela. Pode estar lá só para encher um espaço e quando ela quiser vai fazer outras coisas. Então discordo, se é para se relacionar, é para os dois se esforçarem a ficar juntos. Eu discordo parcialmente porque eu não gosto de ser extremista. Uma coisa que eu aprendi é que muitas das vezes nós entramos a dizer eu não faria isto, se isto acontecesse, se isto não... No fundo as coisas acontecem, depois partimos a cara quando aparecemos com a mesma pessoa um tempo depois e as pessoas já viram, epa, tu ficavas aí a dizer que não havias de ficar com ela e tudo mais, agora estás aqui com ela, pá, shit happens. Eu partilho da mesma As opinião. coisas acontecem. Então eu diria que eu discordo parcialmente, mas pessoalmente eu sou um bocadinho mais frio a ver dizer mesmo, tipo,
tipo, isto não vai funcionar. Mesmo se estivesse com ela, já não estaria na mesma paz de espírito. Exatamente. Eu discordar completamente. Eu acredito que ninguém, eu discordo parcialmente, by the way, e acredito que ninguém está em posição de dizer que isto aqui eu não vou aceitar é mentira, principalmente quando estamos a falar de relações, porque tu não estás naquele lugar e quando ficares naquele lugar, naquela posição, tu não sabes o que vais fazer. Senhor Jorge Mal, minha parceira. Qual delas? Continuando. Jorge Mal, minha parceira, por razões que não gostaria de comentar, não é? Porque é mesmo pessoal. Mas arrependo-me porque poderia ter feito melhor. Poderia ter tido um pensamento mais racional. Eu nunca estive com nenhuma parceira e eu acho que se acontecer isso, eu iria sentir mal. Pode não ser tipo na hora, mas algum tempo depois. Já fiz mal, já brinquei com os sentimentos de muita gente. Não. It was at this moment that he knew. He fucked up. Podem cortar essa parte, não muita gente. Já brinquei com o sentimento de algumas pessoas e arrependo-me completamente de ter feito isso. Tanto é que depois eu tento falar com a pessoa, pode ser um mês depois, um ano depois. Mas procuro conversar com a pessoa e peço desculpas, né? Porque parte do arrependimento ou o progresso vem nessa conversa, né? Depois quando reconheces o erro e tentas melhorar. Um ano depois. É fofo. É que nem outras coisas. Eu concordo completamente com o Jorge Mal, com algumas parceiras e... Epa, Todas. Todas. deixa eu continuar. E peso de consciência é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. E carrega-nos contigo. A questão é pedir desculpas depois de teres feito isso. Essa coragem eu não tenho. Falar com a pessoa depois de fazer isso. Né? Nem sei se um dia vou ter. Basicamente é isso. Eu concordo parcialmente. Primeiramente, dizer que eu sinto-me confortável em mostrar as minhas emoções, mas eu escolho as pessoas a quem mostrar isso, pois nem todos merecem saber como eu sinto perante o meu. Eu concordo parcialmente porque eu vou mostrar as minhas emoções. Corte isso. Eu concordo parcialmente em mostrar as minhas emoções, porque eu não vou mostrar as minhas emoções para todas as pessoas, somente, digamos, para as pessoas mais chegadas e não para qualquer um que estiver por aí. Mas iria mostrar para as pessoas mais chegadas, que eu convivo muitas vezes com elas, claramente, sem dúvidas. Eu concordo parcialmente, porque eu acredito que, para além de familiares, eu acho que nunca consegui abrir-me completamente com alguém. Eu sempre guardo alguma coisa para mim. Também sempre fui muito loner na minha cena, com os meus pensamentos. Eu guardo as minhas coisas, como que se diz? Guardo as coisas muito próximas ao peito. Então, raramente abro-me com as pessoas. Eu me preocupo mais em conhecer as pessoas, a fazerem as pessoas sentirem-se à vontade à volta de mim. Mas eu nunca revelo completamente. Concordo parcialmente, porque sempre tive dificuldades para estar a exprimir os meus sentimentos, especialmente nas relações ou com as pessoas com quem tenho relações, mas com as pessoas próximas, amigos, família, e é fixe, é pacífico, mas dentro de uma relação é extremamente complicado. Então eu prefiro guardar as coisas para mim e tudo corre bem, entre aspas. Concordo. Eu quero ver. O que é feminismo? Eu acredito que a mulher tem que ser exaltada. O feminismo é um movimento. Então, quem diz que discorda?
E todos nós gostamos de mulheres fortes, pelo menos eu gosto de mulheres fortes, mulheres que são realmente um exemplo. Então, para mim, a mulher tem que ser exaltada. Sou muito tempo de... Quem disse que discorda? Eu peço para estar entre essas duas coisas. Estão a exagerar? Porque eu acho que o conceito feminino sempre será bom. Eu concordo com o conceito de feminismo, mas a parte prática agora parece uma coisa muito mais extremista daquilo que é o feminismo. Quando eu vou atrás do conceito do feminismo, parece bom, mas quando eu vejo quem pratica o feminismo, ou pelo menos a maioria das pessoas que se proclamam feministas, são extremistas. Tanto é que há pouco tempo eu tive uma conversa com alguém e eu disse: eu concordo completamente com o conceito de feminismo, que quer dizer igualdade para todos, não é? Para todos os sexos. Mas quando eu vejo as abordagens das pessoas que se dizem feministas, parecem que estão mais a atacar os homens e a colocar a mulher em cima. E eu acredito que daqui a 50, 100 anos nós estaremos a fazer um movimento igual para o homem. Já vamos pegar o machismo, vamos mudar o nome, porque o machismo já é negativo, é um termo que já usamos como negativo, mas eu acredito que vamos criar um outro conceito que é para podermos exaltar o homem. Porque eu acho que agora estamos a criar todos os caminhos para colocar a mulher em cima e não a colocar ao pé de igualdade. Mas eu não concordo. Força. Eu discordo parcialmente, porque eu concordo com o conceito principal do feminismo. Ele foi muito importante na evolução de muitos países. Mas o feminismo que muitas pessoas praticam hoje em dia é mais para se elevar e tentar baixar os outros. Porque há pessoas que já têm tudo o que o feminismo, né, digamos que antigamente que era o conceito principal sobre votos e outras coisas. Mas agora querem coisas muito... Então discordo por essa parte, por essas pessoas. Mas se houver mulheres, talvez homens feministas, que estão na base do feminismo, no conceito reto, eu concordo. Eu discordo parcialmente com o feminismo, porque na prática elas não tentam pôr-lhes em pé de igualdade e tentam pôr-se superiores aos homens, né? Pois, com a evolução do tempo, houve a emancipação da mulher, que foi muito importante para o desenvolvimento humano, pois todos os seres são iguais, né? Claramente. Mas o feminismo... Partilho uma parte do pensamento do Machado, pois o feminismo atualmente não tenta pôr o homem e a mulher em pé de igualdade, mas sim tenta pôr a mulher superior e, no final das contas, as pessoas que se proclamam feministas não agem como feministas, mas sim, algumas delas põem o homem em primeiro lugar e outras, põem-se superiores e acabam divergindo no conceito de igualdade. Força. Mas não é por aí, man. Pensa lá comigo, nós ainda vivemos numa sociedade muito machista. Essa é a verdade. Então a única forma que a mulher tem de poder ser feminista normalmente a tendência sempre vai ser de exagerar, não é? De mostrar alguma superioridade. Mas isso não quer dizer que realmente o feminismo esteja a fomentar diferenças ou desigualdades entre homem, mulher, género. Estás a perceber? É por aí. Por favor. É o meu ponto de vista. Eu acredito que o que acontece é nós todos vivemos à base dos conceitos. E nós dizemos que a mulher tem de estar no mesmo pé de igualdade que o homem. E eu concordo plenamente com essa ideia, principalmente porque eu cresci num lar em que era maioritariamente de mulheres do que homens. Tanto é que eu desde pequeno que lavo a louça, faço XYZ. Mas agora, quando eu começo a sentir-me atacado, por exemplo, saímos. Foi a primeira pergunta que foi feita aqui. Saímos. Quem é que paga a conta? Eu pago a conta porque eu sou uma mulher independente e não tem nada a ver com isso. Nós podemos dividir a conta. Se é igualdade, nós vamos dividir a conta. Exatamente.
Se vamos sair, eu saio, pago a primeira vez, tu pagas a segunda vez, eu pago a comida, tu pagas a bebida, qualquer coisa do género. Mas agora, eu sinto que há uma forte tendência das mulheres de colocarem-se numa posição em que querem substituir um homem. Eu disse. E é uma coisa que eu digo. Eu não acredito que exista trabalho de mulher e exista trabalho de homem. Mas que os dois, por exemplo, num lar, podem definir o que é feito um pelo um, o que é que faz um, o que é que faz o outro. Eu acho que o homem não tem de ter vergonha de dizer, eu na minha casa, eu é que lavo a louça e a minha mulher é que muda as lâmpadas. Eu acho que não há nenhum problema nisso. Mas quando a mulher já ataca o homem e diz, não é porque eu preciso de ti, eu não preciso de ti porque eu sou independente, que eu posso fazer isto, eu acho que já começa a machucar a ideia do homem. E surge aquela questão que é, nós estamos a preparar as mulheres para serem donas dos seus futuros. Mas quem é que está a preparar os homens para casarem-se com essas mulheres? Eu concordo com o feminismo, tipo, dentro de uma empresa, a mulher pode ser CEO. Então, Yeah, mas com feminismo, tipo, no local de trabalho, mas em casa, não? Não, aí também pode, mas há moças tipo, não, porque homens, porque mulheres têm que, epá, sei lá, querem ser mais. Para mim, Quer dizer, primeiro, discordo parcialmente porque há diferenças no físico e emocional do homem e da mulher. E, isto é, a mulher tende a ser emocionalmente mais forte em relação ao homem e o homem tende a ser fisicamente mais forte em relação à mulher. Então, eu acho que deve-se ter em conta essas características de cada ser, né, ou de cada sexo na educação. Eu concordo parcialmente, principalmente pelos mesmos motivos que ele, por acaso, e que, tipo, homem e mulher tem diferença. A mulher tem essas diferenças físicas e também emocionais, mas com isso, homem e mulher devem saber fazer as tarefas de casa, cozinhar, tudo, lavar, isso aí deve ser igual. Agora outras coisas, pode haver diferenças, há certos tratamentos que serão diferentes, mas quando a fazer trabalho de casa, toda a gente deve ser capaz. Eu concordo completamente com a afirmação. Eu acho que os dois devem ser criados da mesma forma. Todo mundo tem que ter exatamente as mesmas aptidões e o skill set deles. O menino tem de saber mudar a lâmpada, lavar a louça, lavar a roupa, mudar o óleo do carro, mudar o pneu, dedicar-se aos estudos, dedicar-se da mesma forma que a menina tem de saber mudar a lâmpada, lavar a louça, cozinhar, mudar o pneu, mudar o óleo do carro e tudo mais. Eu acredito que não devemos diferenciar a educação deles, porque no fim do dia eles devem ser independentes. Mas qual será a graça? Se todos forem Tudo iguais, igual. o corpo será diferente. Eu não vou vestir eles da mesma forma, eu não vou vestir eles da mesma forma, Não é isso. mas eu vou ensinar ao meu filho que o mundo não é correto, que ele não deve ter o coração aberto para todo mundo, da mesma forma que eu vou ensinar a minha filha que o mundo não é perfeito e que ela também não pode abrir o coração para todo mundo que está aí. homens, Aí sim. eu concordo parcialmente, porque logicamente que em casa homens e mulheres devem ter a mesma educação, mas nós estamos numa sociedade e numa sociedade existem coisas que são diferentes para homens e para mulheres, então existe uma pequena parte da educação que é diferente no homem, que é diferente na mulher. Temos que ser realistas. A sociedade encara o homem e a mulher de formas diferentes. Tu crias um homem para ele ser o dono de uma casa, o chefe da família dele no futuro, não é? Mas a mulher, tu crias para ela ser a dona de casa. E temos que ser realistas. Dentro de um lar, no futuro, no caso, homens e mulheres têm papéis diferentes. Estás a perceber? É o que acontece. No fear, it's us people. Black voice, speak for the people. Be strong, stand up and don't go. Black stone, don't break and don't go. Black curves, next curve when you move. Black hair moves when the wind blows. Black sin, black touch, black clothes. Black look back, the shy shows. Black smile, lips curve, Lord knows.